O Lula formou uma frente petista e ele tenta dar algum tipo de verniz de frente ampla depois do desgaste por ter formado essa frente do PT nos principais cargos dos ministérios. Então, foi dado aí para Simone Tebet um prêmio de consolação que ela tentou turbinar de acordo com aquilo que restou para ela, trazendo os bancos públicos, e isso o PT vetou, que é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil ficarem subordinados ao Ministério do Planejamento. Eles estão subordinados à pasta do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, indicado pelo Lula, vai assumir agora, em 1º de janeiro, assim como presidente eleito, e que tem sempre uma ambição de eleições futuras, de vitórias, inclusive, em eventual corrida presidencial. Então, muita gente sempre diz que tem muitas águas para rolar ainda nos próximos 4 anos, para se enxergar o cenário da corrida presidencial de 2026, mas quando você está fazendo distribuição de cargos para um governo que vai durar 4 anos, ou seja, vai durar até 2026, claro que os principais agentes políticos já estão pensando no futuro do seu cacife eleitoral. Então, Simone Tebet está pensando nisso, por isso que ela estava barganhando um ministério melhor. Ela queria o desenvolvimento social, que deve ficar com o ex-governador do Piauí, senador eleito Reginaldo Lopes. Não conseguiu, porque o PT ofereceu muita resistência, porque sabe que gerir os programas de transferência de renda traz voto, traz visibilidade, traz ali uma capilaridade nacional. E eles não queriam oferecer isso para Simone Tebet. E o Haddad, claro, está pensando na sucessão do Lula. Ele é ali aquele candidato no qual o Lula tem a maior confiança, não só porque é absolutamente subserviente e dependente do Lula, mas porque também não oferece risco ao carisma do Lula. O Lula, eu já falei muitas vezes nesse programa, ele nunca quis emprestar poder a quem seja mais safo politicamente do que ele, a quem tenha maior capacidade intelectual, a quem concorra em matéria de carisma como líder popular. Então, assim, o Haddad é alguém mais controlável, e é por isso que ele quis dar um ministério tão importante como a Fazenda para alguém que estivesse disposto a fazer vista grossa a qualquer barbaridade que aconteça ao longo do governo do PT, alguém que se submeta aos interesses políticos, para não ficar aqueles ruídos tradicionais entre equipe econômica e poder executivo e articulação política. Então, Haddad e Tebet andam duelando por aí. Esse desfecho a respeito da nomeação dela não coloca panos quentes de vez, não. Inclusive, nesse momento, já está saindo mais notícias sobre o desagrado do petismo com a possível transferência dos programas de parceria público-privada para o guarda-chuva da Simone Tebet no Ministério do Planejamento. Isso está sob a guarda da Casa Civil, onde vai ficar o Rui Costa, ex-governador, governador da Bahia, que agora está em fim de mandato. Então, assim, já não querem dar a questão de parceria público-privada para Simone Tebet, porque há opiniões que são divergentes. Você tem ali, por exemplo, a posição ao longo da corrida eleitoral da Simone Tebet, que tinha a Helena Landau como conselheira econômica, favorável à privatização da Companhia Docas, que cuida de Porto de Santos, inclusive, e o futuro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que é um desses que não foi eleito e acabou ganhando o cargo no futuro governo. Ele disputou ali uma vaga no Senado por São Paulo, foi derrotado pelo astronauta Marcos Pontes. Ele já disse que vai suspender. Então é contrário. Também tem uma outra questão, eu tinha anotado aqui, que é a Simone Tebet defender a 8ª rodada de concessões de aeroportos. Está falando Galeão, no Rio de Janeiro, e Santos Dumont, por exemplo. E a transição não está decidida a respeito disso, olha com muitas ressalvas a respeito dessas concessões. Então, há aí uma série de divergências do velho petismo com as posições da Simone Tebet, principalmente aquelas que são mais liberais. E essa foi, inclusive, a ressalva dela para assumir o planejamento, questionando se era conciliável com a gestão do Haddad, que está mais ligado a essa visão desenvolvimentista do PT, do Estado como motor da economia, avesso à redução do tamanho do Estado, avesso a privatizações,
avesso à contenção dos gastos públicos e até à responsabilidade fiscal, apesar de todos os bombeiros que vêm para passar pano para as declarações do Lula em sentido contrário. Então, assim, há ruídos acontecendo há várias semanas, e mesmo o acerto entre Lula e Simone Tebet não elimina todos esses ruídos. O próprio Lula já mandou recado de que não quer ver a futura ministra, caso enfim, isso se concretize, reclamar de qualquer política econômica adotada pelo governo dele. O que poderia acontecer. Repito, a Helena Landau, que foi conselheira econômica da campanha da Simone Tebet, ela está lá o dia todo no Twitter fazendo críticas à escolha dos ministérios, a desprezo que o PT demonstra pela responsabilidade fiscal, sempre falando da responsabilidade social como algo que tem que estar à frente, apesar, repito, dos bombeiros que vêm dizer, não, veja bem, isso vai existir também, no primeiro mandato do Lula existiu, etc. E é sempre aquele recorte de realidade do qual a gente já falou aqui, porque a filosofia de gastos começou em 2005, ainda no primeiro mandato do Lula. E a crise econômica estourou no colo de Dilma Rousseff, mas parte das suas causas já estavam lá nos 2 primeiros mandatos lulistas. Então, restou a Simone Tebet um prêmio de consolação que ela tenta turbinar. Ela ganhou o repúdio do eleitorado antipetista por ter apoiado o Lula. Ela ficaria numa situação complicada politicamente, me parece, na visão dela, caso ela não encontrasse uma vaga nesse governo. Ela tem um mandato como senadora perto do fim também, então quer ter uma projeção, quer ter uma visibilidade, uma remuneração, inclusive, de ministra. E agora, em relação ao futuro, essa briga aí vai ser pesada. Imagine se Simone Tebet realmente conseguir planejar, conseguir fazer aquilo que ela quer, por exemplo, que é a avaliação das políticas públicas, isso que praticamente não existe no Brasil, né? Gente para averiguar o que está dando certo, o que não está, onde é preciso investir de novo, onde não é, porque tudo no Brasil é feito com curto prazismo, com interesse imediato, conforme a conveniência do momento, de acordo com os desejos paroquiais, e ela poderia, né, com essa gestão de orçamento e de políticas públicas, de modo geral, com essa avaliação, dar alguma ordem. Então, se ela conseguir essa visibilidade, eu acredito que ela vai incomodar ali representantes desse petismo que podem tentar puxar o tapete e gerar mais ruídos. Vamos ver como é que o Lula vai aplacar isso, se vai ser do interesse dele também. Agora, o interesse do Lula nesse momento é não passar a imagem de que ele é ingrato em relação a uma mulher que o ajudou no segundo turno para vencer o Bolsonaro de uma maneira decisiva. A distância, a margem de diferença foi de apenas 2,1 milhões de votos. E a Simone Tebet foi a terceira colocada, tinha ali milhões de votos e boa parte desse eleitorado migrou para votar no Lula com o apoio dela. Mas ela não ganhou o ministério mais importante. O PT gosta de ficar com as pastas de maior poder, com os maiores orçamentos, os cofres mais cheios. A Marina Silva não quis dividir o Ministério do Meio Ambiente com a Simone Tebet, nem quis aceitar o cargo de autoridade climática, que é um cargo análogo ao que existe nos Estados Unidos, foi criado ali nessa gestão, me parece, do Joe Biden, para o John Kerry ocupar, né, o ex-secretário de Estado, mas a Marina queria ser ministra do Meio Ambiente e colocar nesse cargo de autoridade climática alguém de perfil mais técnico, subordinado a ela. Então a Simone Tebet, no fundo, ela sabia, quando ela condicionou a aceitação a um aceite da Marina Silva, que não aconteceu, ela sabia que a Marina não iria aceitar, e agora ela tenta, enfim, trazer o maior quinhão possível dentro do planejamento, que foi o que sobrou para ela. Agora, isso aí pode ser meio tenso. É claro que vai haver, uma vez consumada a nomeação, todo um discurso de trabalhar em equipe, que é um discurso que o Fernando Haddad já começou, até como um aviso, não, a senadora Simone Tebet é capaz de trabalhar em equipe, é muito qualificada, já sinalizando, olha, que é todo mundo junto e PT acima e à frente de todos, né? O Lula principalmente.